Ajuda-nos, Senhor, por caridade, ó Deus. Fortalece o nosso coração, Senhor. Pai eterno, glória a Deus, Senhor. Glória a Jesus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no verso 21. Marcos 5, versículo 21. Glória a Deus, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tá no jeito, irmão Bruno? Evangelho reportado por Marcos, capítulo 5, verso 21. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada deste teu mal. Só até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém. Então, amados irmãos, o Senhor trouxe aos nossos corações essa palavra essa noite, essa quinta-feira, para falar conosco, para trazer a nós também um pouco mais de luz, de discernimento, de conhecimento da boa e santa palavra de Deus. Os irmãos vejam como são os caminhos de Deus, como eles são maravilhosos e muitas vezes incompreensíveis para a nossa razão humana, para a nossa concepção humana, para aquilo que nós achamos certo ou errado. O Senhor tem suas maneiras de trabalhar, Ele opera da maneira que Ele quer, aonde Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer. A igreja que teme a Deus, a igreja que ama, que respeita a palavra de Deus, jamais se interporá aos caminhos do Senhor. Jamais colocará limites ou barreiras no operar de Deus. Deus só pode fazer até aqui, daqui para cá Deus não opera. Não, irmãos, isso não existe. O poder de Deus é ilimitado, interminável, irmão. Alcança tudo e a todos, desde que o coração creia e se entregue nas mãos de Deus. O Senhor estava então na sua missão, levando o Evangelho, levando a sua palavra, a sua mensagem de conversão, de amor, de paz ao mundo, que já naqueles tempos sofria grandes aflições, grandes guerras, grandes desolações, sociedades, famílias, reinos, cidades, estados, países inteiros eram exterminados por conta da intransigência, da sede, da ganância pelo poder,
da disputa pelo poder também. E o Senhor, então, veio num povo bastante sanguinário, um povo bastante agressivo, que a lei já tinha essa predisposição a matar olho por olho, dente por dente, então morria-se muito fácil, matava-se muito fácil, é um absurdo, parece para nós inconcebível, mas naquele tempo era assim, uma terra meio que sem lei, tanto que nós nos lembramos que no Evangelho o próprio Senhor disse que a lei foi impotente para salvar. A dureza da lei, a aspereza da lei, a rigidez, irmãos, da lei, não conseguiu fazer da sociedade pessoas melhores, pessoas mais amáveis, e nem, muito ao contrário, as pessoas revoltavam-se ainda mais, então voltavam nos seus males, voltavam nos seus pecados, nos seus erros, enfim, era um abismo interminável, um abismo de perdição, de condenação eterna. De outro lado, e com a mesma intensidade, interminável também e sem fim, é o amor de Deus pela nossa alma. Glória a Deus! É o carinho de Deus pela nossa vida. Uma mensagem de paz que o Senhor trazia, convertia muitas pessoas, não só dos seus males físicos, mas também dos males da sua mente, do seu coração, da sua concepção humana. Deus libertava, Deus tratava na pessoa de Jesus os corações, iluminava a mente, fazia com que as pessoas muitas vezes dessem um passo atrás, retrocedessem nos seus conceitos ou nos seus preconceitos, para que aceitassem um poder maior, um senso comum, um bem comum. O egoísmo foi sendo aos pouquinhos, sutilmente, como é o trabalhar de Deus, sutil, irmão, suave, muitas vezes secreto, bendito seja Deus. O egoísmo foi sendo deixado de lado, foi sendo apregoado à igreja. Não é a minha casa, não é a minha comida, não é a minha roupa, é a nossa casa, a nossa roupa, a nossa comida. Irmãos, um espírito de partilhar, de compartilhar, de dividir, de agregar, que é o que Deus acabou de dar de falar, irmandade, de agregar, de ajuntar, de abraçar, indistintamente, irmão, sem nenhuma seletividade, pura e simplesmente pelo amor de Deus e pela caridade nos nossos corações. Muitos amavam o Senhor, muitos o odiavam, não tenham dúvida, irmãos, se Jesus viesse à terra hoje, ele seria crucificado de novo. Ele foi crucificado agorinha aí no Anhembi, aí no carnaval. Não é? Então nós, o ser humano, nós precisamos de Deus desesperadamente. Sabe o que é desesperadamente? Imagine se você se afogando numa enxurrada e você precisa desesperadamente de uma ajuda. Alguém te joga uma boia, uma corda, um pedaço de pau, você vai agarrar naquilo com todas as suas forças. É assim que nós precisamos de Deus, como um náufrago à deriva no mar, como alguém numa fogueira que precisa de um socorro. Na hora do sufoco, na hora do aperto, na hora da necessidade, a gente descobre que tinha força que nós nem imaginamos ter, nem imaginávamos ter. Na hora do sufoco, a gente aceita coisa que nunca aceitaria. Isso eu nunca vou fazer na minha vida, até precisar. Aí a gente faz. E essa mulher, ela nem podia estar no meio do povo. Porque a mulher, naqueles seus dias de resguardo, de cuidados que a mulher tem mensalmente, ela não podia sair no meio da sociedade, ela era considerada impura. Assim como a mulher, quando tinha bebê, durante aquela quarentena, também não podia sair no meio do povo, porque ela era considerada impura. Uma sociedade extremamente machista, mas que não vem ao caso discutir, era o que era e pronto, depois mudou. Lá ainda as coisas continuam muito parecidas com isso. O fato é que ela, na hora da necessidade, se viu obrigada a fazer o que ela jamais faria. Ela estava sangrando, com um fluxo de sangue que não parava. Então os irmãos imaginam, sangue é vida, a vida se esvaindo dela, sem forças, só Deus, numa situação que só Deus para ter misericórdia. E ela sabia que era proibido estar no meio do povo, mas na hora da necessidade, irmão, a gente faz coisa, como eu acabei de dizer, que nem imaginava fazer, nem no nosso maior devaneio. Ela foi no meio da multidão, falou, eu sei que Jesus vai passar, e eu sei que nele tem poder, eu sei que ele cura, eu sei que ele salva, eu creio. Se morrer apedrejado, se morrer sangrando, não sei, eu vou até o fim. Irmão, e é isso que a palavra vem dizer para nós, não ponha limite no poder de Deus.
Não ponha limite na abrangência da graça de Deus. Ela vai além da sua concepção, ela vai além da sua crença necessariamente, propriamente. Irmão, a palavra de Deus vai além de tudo aquilo que nós imaginamos. O que para você está errado, para Deus está certo. E o que para você é impossível, para Deus é possível. Nessa noite receba resignação, receba também resiliência de insistir, de continuar nos teus projetos. Não limita a Deus. Não limita o poder ilimitado, maravilhosíssimo de Deus, irmãos. Ela vai, toca na orla do vestido do mestre, se sente instantaneamente, na hora, curada. Para que tocar na orla se ela podia orar, se ela podia crer, como ela já tinha crido? Mas Deus espera também de nós uma atitude de fé, uma atitude de entrega. Nós entregamos para a Irmandade mensalmente, acho que não tem aqui. Só tem lá, né, Bruno? Acho que não tem aqui. Agora até paramos, por causa da pandemia, por causa da contaminação. Entregava o olhinho de unção, a Irmandade levava para casa, ungia carro, ungia casa, ungia as crianças, até os bichinhos da casa. Não tem problema. O que importa é a fé no nosso coração, um gatilho, uma chama que é acesa, um pavio que é aceso, está fumegando, através daquilo nós não estamos colocando, irmão, sincretismo na obra de Deus, nem na palavra, mas dando a vocês algo que se apegar, algo que seja tangível, para que você desperte a tua melhor porção de fé no teu coração. E assim foi essa mulher, tocou na orla do vestido do Senhor, um pequeno gesto, para os que olhavam, mas para ela foi um grande gesto devido à sua doença, devido ao desprezo que ela passava, devido à ameaça de morte que ela sofria. Ela foi até o Senhor, ela se entregou. Senhor, eu vou para o tudo ou nada. Quantos irmãos de nós estamos indo também para o tudo ou nada na nossa vida? Irmãos, e o Senhor te diz, lança tuas ansiedades, lança tuas preocupações nos pés de Deus, através da tua oração, e a palavra vem te dizer essa noite, eu sou teu Deus, eu sou teu amigo, eu sou teu médico, eu sou teu advogado, não temas. Não tema nada, não se preocupa com nada. Apenas tenha uma atitude de fé, de se lançar nos braços de Deus e dizer, Senhor, eu me entrego nas tuas mãos. Deus te diz, eu vou fazer o melhor por você. Vou fazer o melhor para a tua casa, para a tua família, para a tua vida, para os teus sonhos. E a tua fé terá um resultado maravilhoso, que não vem de homem, um resultado que vem de Deus, da graça de Deus para nós. Que o Senhor encontre os nossos corações preparados, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Essa noite, que Deus encontre em nós corações, irmãos, dispostos a sentir a presença de Deus, corações abertos. Irmãos, a nossa vida passa muito depressa, é um conto ligeiro. A palavra diz que é um vapor que desvanece, e a igreja de Deus está se matando, está se comendo vivo, em vez de viver o melhor de Deus, em vez de viver a graça de Deus, em vez de criar nossos filhos com alegria, não com dureza, não com uma sujeição humana, mas com o exemplo de um bom homem, exemplo de uma boa mulher. Deus quer fazer o melhor para nós, igreja, desperta! Desperta na palavra, desperta em oração, desperta em entrega, seja mais maleável, seja mais tolerante, não engessa Deus, não enjaula Deus, não encaixota Deus, deixa a multiforme graça de Deus trabalhar como ela quer. Às vezes Deus cura através da quimioterapia, às vezes Deus cura dormindo, às vezes Deus não cura de jeito nenhum, porque todos têm que morrer. Irmãos, o importante é que a nossa vida esteja continuamente nas mãos de Deus. Haja uma virtude nova na vida da igreja, haja uma glória nova na vida da igreja, haja uma mente aberta para entender o caminho de Deus. O diabo não te vencerá, diz o Senhor, a não ser que você deixe, a não ser que você permita, a não ser que você se entregue, desisto, vou me entregar para a pinga, vou me entregar para as drogas, vou me entregar para a prostituição. Aí já está decidido, e não foi decidido por Deus, foi decidido por você. Se você decidiu, o livre-arbítrio vai continuar imperando na tua vida. Quer se matar, quer se acabar, boa sorte. Mas se você quiser se salvar também, se você quiser ter uma vida plena da graça de Deus, se você quiser ter uma família feliz, se você quiser ter o pão de cada dia na tua mesa com dignidade,
tenha uma atitude de fé. Para ter o pão de cada dia, a atitude de fé é sair à luta. Para ter uma família feliz, a atitude de fé é ser tolerante. Para ter paz de espírito, a atitude de fé é fugir do mal e da aparência do mal. Glória ao nome do Senhor. É isso, irmão, que a palavra vem trazer para nós essa noite. Dizer, eu quero te libertar desse fluxo espiritual que está sugando a seiva da palavra. Ouve a palavra aqui e joga para as costas ali. Não, irmão. Deus quer fazer você feliz de verdade. Deus quer que essa paz que você sente quando está no culto, ela seja perene, ela seja eterna, ela seja contínua na tua vida, na tua casa, na criação dos teus filhos, nos teus negócios, em tudo que você fizer. Não é só uma paz aqui da igreja. Deus também não quer que você venha na igreja só por causa das suas necessidades. Deus quer que você venha na igreja para adorar, para agradecer, para se alegrar, para confraternizar, para ajudar, para se doar. É muito maior do que isso, irmão. O reino de Deus é muito mais abrangente do que glória a Deus, aleluia, Bíblia embaixo do braço, aleluia, glória. Não, irmão, não. É muito, muito mais que isso. É satisfação, é prazer, é alegria, é sensação de dever cumprido, é paz de espírito, é um espírito de comunidade, um espírito de igreja, de família. Por isso chama-se congregação, de estar congregado, de estar inserido, de estar junto no mesmo sentimento. Glória ao nome do Senhor. Um entra em enfermidade, toda a igreja ora. Um passa necessidade, toda a igreja ajuda. Um cai na beira do caminho, erra, peca, falha, toda a igreja vai lá, levanta, ajuda, cuida, irmão, enfim, protege aquele que está mais vulnerável. Que caia sobre nós agora, Alamanaia, um espírito da graça de Deus, uma unção da palavra de Deus, uma virtude nova na tua vida. O adversário quer destruir a obra de Deus, o adversário quer destruir o plano de salvação, mas não vai, irmãos, não vai, porque a palavra de Deus é maior do que a morte, o amor é maior do que a morte. Então, amados, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. É isso que a palavra quer incutir no nosso coração, uma vida plena, uma atitude de fé, felicidade incondicional. Irmão, luta pelos teus sonhos, vai atrás daquilo que você quer, tenha uma atitude de fé, tenha uma atitude de crença, receba a virtude da palavra de Deus no teu coração. O que está difícil na tua vida, Deus vai fazer ficar fácil. Põe-te a caminho, diz o Senhor. Põe-te a caminho, vai, e o Senhor será contigo todos os dias da tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmão, essa mulher recebeu a fé, e outra, o Senhor sentiu que dele saiu virtude, e falou, quem tocou em mim? Porque bem percebi que de mim saiu virtude. Os discípulos que estavam em volta não compreendiam esta coisa, como alguém tocou em ti? Tem um tanto de gente aí te apertando, uma multidão em volta de ti. As pessoas não estão, irmão, na mesma sinergia, na mesma sintonia que você. É entre você e Deus, não tem o louvor do Leandro Borges, Deus e eu. É Deus e eu e mais ninguém. Deus e eu e mais ninguém. É assim que é a sua vida. É o propósito entre você e Deus. Não espere que o ancião compreenda, não espere que o cooperador compreenda, não espere que o pastor compreenda, entre você e Deus. Tem um irmão músico aqui encarregado da orquestra, irmão, fiz um voto a Deus que até novembro eu não corto o cabelo e não faço barba, porque eu estava com Covid e quase morri, e Deus me curou. Eu falei, meu irmão, cumpre o teu voto. Fez, cumpre. Prometeu, cumpra. É entre você e Deus. O importante é o que você quer, irmão. Isso é besteira, irmão. Essa igreja aí não presta. Está no teu coração? Você ama? Você está servindo a Deus sinceramente? Continua. Não olha para a esquerda nem para a direita. Continua. Ninguém tem o céu para te dar, mas aquele que tem o céu para te dar fala contigo essa noite pela palavra e te diz, esforça-te, tenha uma atitude de fé, te diz o Senhor, não haverá porta que Deus não abre, não haverá demônio que Deus não arranca, não haverá enfermidade que Deus não cura, não haverá guerra que Deus não apazigue. Em nome de Jesus Cristo, receba fé pela palavra de Deus, receba unção pela palavra de Deus e fica firme. A vitória é da igreja de Deus. A vitória é nossa
e sendo nossa, ninguém tomará ela das nossas mãos. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos, irmãos, agradecer a Deus em santa oração. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus, voltamos em oração agora para te agradecer por esse culto que tu nos tem dado, pelo teu povo que participou junto de nós. Em tudo temos visto, Senhor, a tua palavra trabalhando na nossa vida. Senhor, deste-nos os hinos, a oração, os anúncios, e a nossa irmandade cremos que está feliz pela palavra que tu mandou para nós. Coloque em nós, Senhor, fé, coloque em nós perseverança nas nossas orações, para que recebamos o milagre que todos esperamos da tua mão. Guarda a tua palavra em nós e faze-nos meditar no conselho dela, que nos fará saltar dessa vida para a vida eterna. Dá uma noite de paz ao teu povo e continua abençoando, continua guardando e fazendo o nosso caminho próspero, Senhor, para que tudo que fizermos seja para a glória do nome do Senhor Jesus. Dá-nos mais um hino e despeça-nos na santa paz de Deus. É o que nós te pedimos, é no nome do Senhor Jesus, que vive para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, vamos nos despedir com o cântico 143, 143.